Bom, pessoal, boa tarde. Muito prazer, eu sou a Fernanda Tardelli. Eu sou CCO, então toco toda a operação comercial da You. Mas antes mesmo da gente colocar um projeto para dentro, a gente precisa falar de estratégia. Então, por mais que seja comercial, por isso que eu estou aqui para falar sobre isso, tá? Apresentando um pouquinho mais sobre a You, antes da gente entrar no que realmente interessa, até para vocês conhecerem um pouquinho mais do que a gente está fazendo hoje. A You tem 8 anos de mercado. A gente começou com edição de vídeo para YouTube. Não tem muito a ver com live hoje, mas era a tendência do digital na época, né? Ali em 2018 era o que bombava, era podcast, canal de YouTube, muita gente consumia um conteúdo longo. Então a gente entrou nesse formato, né? Com edição. Então a nossa ideia era profissionalizar a internet na época. E em 8 anos, principalmente falando de digital, o mercado muda muito rápido. Então a gente foi, claro, fazendo outras coisas dentro desse tempo. E aqui eu trago alguns marcos. Então, o primeiro é o pioneirismo em podcast. Podcast, vocês já devem conhecer alguns projetos que a gente fez, então, Pod Delas, Podcasts da Camila Loures da Virgínia, o podcast da Rafa Uckmann Lucas Guedes. Então, nós fomos também a primeira agência a ter um estúdio modular de podcast, onde você conseguia chegar lá, simplesmente ajustar a luz, alguns detalhes e fazer o seu próprio projeto. E, sempre antenados a tendências, também fomos pioneiros em live commerce. Live commerce é um formato que a gente faz desde 2020, tá? Vou trazer aqui alguns exemplos para vocês, mas nossa primeira live foi com a Tramontina, lá em 2020, sim, para vender panela, que hoje é um nicho super hypado, inclusive no TikTok Shop, tá? E como a gente faz isso já há bastante tempo, e desde 2020 a gente entra na estratégia comercial das lives, hoje nós somos a maior agência de TSP no TikTok Shop. Fê, o que significa TSP? Existem 3 categorias de agência credenciadas dentro do TikTok Shop hoje, tá? Existe o CAP, que são as agências que vão trabalhar para o creator. Existe TAP, que são as agências que vão trabalhar por campanha. Pode ser tanto, vai trabalhar para marca, porém por campanha pontual. E existe a categoria TSP, que são agências que atendem somente a marcas. Hoje nós somos a agência com maior faturamento nessa categoria, principalmente na frente de likes. E a agência que é mais indicada pelo TikTok, diga-se de passagem. Bom, aqui só para vocês entenderem um pouquinho mais do nosso universo, né? Como eu falei, a gente faz muita coisa, lançou muita coisa dentro de 8 anos. Então a gente tem desde a parte de conteúdo voltado para branding, na parte de produtora, até os conteúdos voltados para performance na parte de U-Shop, que a gente vai falar de live shop, live de marketplace e o GC e o Creator. Aqui algumas marcas que a gente trabalha. Falando de live commerce, hoje a gente atua com Creamy, como o Lucas mencionou, Natura, Grupo Kenvoy, né, John Films Baby, Neutrogena, Grupo Unilever, enfim, algumas marcas aí que vocês se mexem no TikTok Shop já devem ter sido impactados de alguma maneira. Bom, devidamente contextualizados, entrando aqui um pouquinho mais nesse mercado de social commerce, né? Que são vendas ao vivo, influência e a nova era do consumo digital. Bom, aqui eu trouxe para a gente comparar 2 funis que são muito interessantes quando a gente vai falar de estratégia de TikTok Shop. É importante a gente olhar para essa mudança aqui, porque se a gente fica ali naquele funil, a gente não vai conseguir alcançar um resultado efetivo quando a gente vai falar de um marketplace como o TikTok Shop, que é muito mais do que um marketplace, é uma plataforma e uma rede social de entretenimento. Então, antes a gente tinha ali, né, no e-commerce, um funil onde o primeiro cliente precisa sentir necessidade do produto, depois ele vai fazer uma busca ativa daquele produto no Google ou até em algum marketplace, acessa esse canal e depois ele faz o checkout. Então, nesse momento aqui, quando a gente fala de funil de e-commerce, o cliente ele precisa estar num nível de decisão de compra muito próximo de realmente fechar, né? No nível 4, eu vou dizer assim. E quando a gente vai para social commerce, é um universo totalmente diferente, porque a gente pega o consumidor num momento de lazer, num momento que ele não está ali para compra, né? Ele está ali para se divertir. Como a gente pode impactar esse cliente dessa forma, num momento em que ele não está propício, sem incomodar ele, né? Existem várias formas da gente fazer isso. E hoje a gente vai ter, então, esse funil.
Primeiro a gente entra no entretenimento, que é aquele momento onde o cliente está scrollando o feed sem intenção de compra. Depois, ele descobre em vídeo ou em live um produto interessante, o qual ele não sabia que precisava, ele não queria comprar, e simplesmente do nada ele compra por impulso. Por quê, né? Eu vou trazer alguns dados para vocês também sobre isso. Mas, basicamente, então, hoje a gente tem essa ordem: entretenimento, descoberta, engajamento, que é ou um momento onde ele vai olhar os comentários para ver se tem algum comentário negativo sobre aquele produto. Se for em live, ele vai comentar ali para tirar alguma dúvida, quebrar alguma objeção de repente. E em seguida, compra por impulso, que geralmente vai ser motivada por algum gatilho de escassez ou promocional. Aqui eu trouxe alguns dados que vai começar a direcionar, gente, para o que eu quero trazer para vocês, tá? O live e-commerce hoje é um dos mercados de e-commerce que mais cresce no Brasil, com taxas de conversão até 4 vezes maior do que o e-commerce tradicional. O país é o segundo maior do mundo nesse formato, atrás apenas da China. Então, sim, estamos na frente de Europa, América do Norte. O Brasil está em segundo lugar no ranking de vendas ao vivo no mundo. E o live e-commerce no Brasil já movimentou 4 bilhões de reais e projeta alcançar até 20 bilhões nos próximos anos. Boa. Vamos para a parte prática, né? O que é esse live e-commerce, qual é a cara dele e como isso funciona. Bom, então o live e-commerce é um modelo de consumo que integra o e-commerce com conteúdo, né? Eu vou aqui primeiro falar da live de e-commerce, que é de onde a gente veio, para depois a gente entrar em TikTok Shop, tá? Basicamente, esse formato é o que a gente faz desde 2020, que é uma live dentro do site mesmo, tá? Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas aqui é natura.com.br, não é nenhum outro link. E tem duas formas da pessoa chegar até essa live. Primeiro, toda a estratégia de divulgação e captação de leads que a gente vai fazer antes. E segundo, com um widget que vai ficar ali para impactar qualquer pessoa que for trafegar no site durante aquele momento. Então, a gente tem esses dois canais, tá? A live, ela é bem parecida com o que hoje vocês veem no TikTok Shop e bem parecida com rede social. Então, tem aqui o chat, curtir, tem a opção da gente fazer enquetes, enfim, trazer algumas interações diferentes para esse formato. E enquanto a gente vai falando daquele produto, ele é pinado na tela. Também uma jornada de compra super fácil. Você clicando aqui já vai para o carrinho. Clicou no carrinho, o próximo botão é finalizar a compra com o checkout integrado. Então, é uma jornada de compra muito mais fácil, né? E aí vem a pergunta: por que eu vou fazer uma live no meu e-commerce, sendo que eu tenho muito mais audiência no meu Instagram, por exemplo, né? Primeiro porque a jornada de compra é muito, muito, muito mais fácil, né? Quando eu abro uma live no Instagram, eu preciso disponibilizar um cupom, aí a pessoa vai assistir a live, vai sair da live, entrar no Google, buscar o site, achar o produto, para aplicar o cupom, para finalizar a compra, ainda fazer o cadastro no site. Nisso daí você já perdeu o lead, né? Então aqui, por exemplo, até para a pessoa comentar, ela vai já precisar fazer um cadastro mínimo de nome e e-mail, nome WhatsApp, enfim. Então, aqui é muito mais fácil. Enquanto você está tirando a dúvida da pessoa, o produto já está na tela para ela finalizar a compra. Um outro motivo é que é um momento propício na jornada de compra. Então, a gente volta naquele funil. Se a pessoa está aqui, a gente está naquele funil do e-commerce. A pessoa já está no momento de decisão de compra. Então, por mais que a gente tenha uma audiência menor, é uma audiência muito mais qualificada e que vai te dar um faturamento, um ROI mesmo melhor dentro desse formato. Temos uma maior taxa de conversão, como eu mencionei, e também é o canal oficial da marca, né? Então, imagino que por mais que vocês estejam interessados em TikTok Shop hoje, ou qualquer marketplace, todos vão pegar uma boa parte da sua margem de lucro, e dentro do e-commerce não. E aqui a gente vai ter alguns benefícios, né? Um público mais qualificado, uma conexão com a audiência, e aqui também é um ótimo momento para a gente quebrar a objeção, tá? Muitas vezes as pessoas não compram online por um detalhe besta. Tipo assim, não compro essa bolsa porque eu não sei se meu celular cabe nela. E às vezes em live é uma pergunta simples que você faz, eu te provo que o celular cabe nessa bolsa e você conclui a compra. Então por isso que é um formato bastante interessante também. E claro, vendas escaláveis, porque aqui a gente vai ter resultados minimamente equivalentes a em 1 hora de live que vocês vendem em 2 dias de e-commerce, tá? Aqui eu trago mais referências.
A gente tem um case, eu trouxe esse porque ele é público, tá? A gente faturou mais de 1 milhão em apenas 1 hora de live commerce com Hotbit, que nem é um produto varejista, né? Ingresso de parque aquático. E sim, essa live foi no inverno, para hospedagens e ingressos para o verão. Então, realmente é um formato com muito potencial e marcas, inclusive, muito tradicionais, como a Balduco, investem nesse formato em datas especiais, tá? Importante eu dizer isso para vocês. Quando que é interessante fazer uma live no meu e-commerce? Data comercial, tipo Black Friday, Dia do Consumidor, aniversário da marca, sales tradicionais que vocês já costumam fazer. E principalmente quando você tem o lançamento de produto, também é super interessante. A gente já fez, inclusive, lançamento de produto em live, de abrir o carrinho daquele produto em live, e super funciona. Bom, dito tudo isso, voltando aqui pro tema TikTok Shop, trouxe aqui alguns dados também para vocês já se animarem com a gente. Basicamente, hoje o GMV médio diário cresceu 102 vezes em relação ao primeiro mês de operação, né? A plataforma soma hoje mais de 134 milhões de usuários ativos no país. As lives foram o principal motor do canal. O número de lives diárias cresceu 20 vezes e a receita criada por elas avançou em 161 vezes. A quantidade de afiliados ativos cresceu 56 vezes e o faturamento geral subiu em 102 vezes. E uma pesquisa interna diz que, com 17 mil usuários, mostrou que 57,8% dos consumidores que já compraram, aliás, 57,8% dos consumidores que encontram produtos no TikTok concluem a compra. Isso é um número muito expressivo, considerando que a gente tem 1 ano de atuação no Brasil, né? Então, aí o potencial disso é enorme, a chance de crescer, a tendência é muito maior. E o impacto econômico declarado, o TikTok estima ter adicionado entre 18,6 bilhões e 37 bilhões ao PIB brasileiro em 2025, além de apoiar a criação de até 447 mil empregos. Então, além de performance em faturamento, a gente também está falando de um novo mercado, novo setor, né? Eu atuo com essas marcas há alguns anos e eu vi essa movimentação de a gente falar com um analista de marketing e agora eu falo com um gestor de marketplace, né? Então, cria-se um novo setor, cria-se um novo mercado e não é tendência, né, gente? Já é realidade. Bom, introduzido sobre o tema TikTok Shop, eu vou deixar a Giovana agora falar um pouquinho melhor para vocês de como essa plataforma funciona na prática. Boa tarde, gente. Prazer. Eu sou a Giovana, eu topo toda a parte de TikTok Shop dentro da You. E eu tô um pouco confusa com esse passador aqui, calma. Quarta hoje. Algum de vocês já usou o TikTok Shop? Já comprou? Já estão inteirados na plataforma? Ok. Temos 3 tipos de venda dentro do TikTok. A gente pode vender via afiliado, que é basicamente um creator que quer receber uma porcentagem da tua venda divulgando ele. Então, eu posso receber uma amostra, ou eu posso solicitar uma amostra reembolsável, onde eu compro esse produto e você, depois de um certo número X de vendas, me reembolsa. Eu posso ter a live da marca, que é essa daqui. Então, onde a própria marca, ela fala sobre o produto, a gente faz toda a parte de demonstrativo, monta kit, ensina você como usar, quais são os prós e contras de cada produto, o que se adapta para o que você precisa. E a gente tem as lives dos afiliados. O algoritmo do TikTok, ele vai funcionar em 3 bases. O TikTok orgânico, então tudo aquilo que é entretenimento, você posta e você consome com o intuito de passar o tempo ali e ficar scrollando a tela. A gente tem um algoritmo de ads, que é tudo aquilo que você vai impulsionar via mídia. E a gente tem um algoritmo de shop. Basicamente, o TikTok ele é uma grande plataforma de SEO em que a gente fica ali e perde algumas horas do dia. E aí, no Brasil, o TikTok ele foi muito mais rápido do que em qualquer outro país, por alguns pilares. O primeiro, se vocês já repararam, todas as ações que a gente faz pensando em marketing, elas são smartphone first. Então, todas as ações que elas vêm hoje de grandes grupos de empresa, grandes multinacionais, a gente está pensando sempre em uma coisa: o que as pessoas na internet vão falar disso? Como que eu consigo gerar desejo através do celular? Através do conteúdo, então eu vou postar aqui uma campanha na TV. Eu quero que qual que é o benchmark que eu tenho hoje agora dessa campanha?
as pessoas comentando sobre essa campanha na internet. Então, a gente já tinha essa cultura de ser smartphone first, e quando o TikTok chega, pega uma plataforma de entretenimento e insere a venda ali, é muito mais fácil eu conseguir converter. Então, a gente também tem uma cultura extremamente social. O Brasil tem um dos maiores números de influenciadores e criadores de conteúdo no planeta Terra. Forte influência desses criadores, então todo mundo aqui provavelmente já conhece ou já passou por uma revendedora da Natura, da Avon, do Boticário, Eudora, enfim. O que essas pessoas têm em comum? Elas estão te recomendando um produto, elas são pessoas próximas a você. Então, elas têm esse poder de te influenciar de fato. E aí entra o hábito de compra por recomendação. Então, eu não tô só falando, olha, compra aqui esse passador porque ele é muito bom, ele tem só 2 botões, até a pessoa mais top lerda que nem eu vai conseguir usar. Eu não tô fazendo só isso. Eu tô realmente te recomendando, eu tô falando uma dor, eu tô fazendo uma prova social desse produto. Você tá sendo impactado porque você quer assistir ali um entretenimento. Então, não necessariamente eu gosto de ver o tempo todo tutorial de maquiagem. Mas se eu estou assistindo um tutorial de maquiagem, eu estou pesquisando ali uma sugestão de presente de Dia dos Namorados, inclusive o que eu escolhi esse ano para o meu namorado foi através de entretenimento. É aquilo, você não tá procurando por um ativo em específico, mas você descobre ele ali. E a impulsividade estimulada por prova social e desconto. Então, você tem aquele vídeo, aí você abre os comentários são assim: "Nossa, esse produto mudou minha vida, ele é ótimo, nossa, mudou 100% meu treino. Ai, eu estava querendo emagrecer, eu tomei isso aqui, perdi 20 quilos." Isso aí é a prova social que a gente precisa. Quando junto de um desconto, então aqui vocês conseguem ver, tá com 44% esse kit da Johnson's com o hidratante e o sabonete. É muito difícil eu falar não. É muito difícil eu olhar e falar assim: "Não, realmente não faz sentido", porque eu tenho um preço atrativo, eu tenho prova social, eu tenho o entretenimento me vendendo isso aí o tempo todo, então é muito mais tranquilo. Ah, outro detalhe importante. O TikTok, por ser uma plataforma de SEO, basicamente ele vai testar o teu conteúdo. Então quando a gente vê, por exemplo, uma live, opa, deixa eu voltar aqui para o exemplo daquela live que tá mais bonitinho. Quando a gente vai para um exemplo de uma live, não sei quais das marcas que estão aqui hoje já fizeram live no TikTok. Se você roda ali o painel de lives do feed de vocês, vão ter lives com 2.000 pessoas, com 1.500 pessoas, com 300 pessoas, e vão ter lives com 5 pessoas, 3 pessoas. O que isso significa na prática? Ele vai testar o conteúdo. Então, nos 2 primeiros minutos, ele vai mandar para todo mundo, entender quem ficou. Do minuto 2 ao minuto 30, dessas pessoas que ficaram, quem ficou por mais de 1 minuto. Ok, entendi quem ficou por mais de 1 minuto. Então, do minuto 30 até o minuto 60, eu vou entender quem comprou. A partir do minuto 60 é que eu vou disparar para todo mundo, porque eu, TikTok, quero ganhar com a sua venda, porque eu ganho uma porcentagem significativa da sua venda. Então, quanto mais você vender, mais eu fico feliz. Então, é assim que o algoritmo ele vem funcionando. Então, ela vai testar basicamente seu conteúdo. Qual que é a outra parte muito importante? E eu vou citar ela mais para frente também. Tudo que vem, eu acho que eu falar tudo é um pouco abrangente demais, mas a maior parte da linha de raciocínio da China é escala. Então a gente precisa de volume. O TikTok também demanda um volume muito grande de conteúdo. Por quê? Pensa só, se eu vou testar postei hoje um vídeo querendo vender esse passador. Postei esse vídeo, só que, pelo o TikTok ser um algoritmo de semelhança, o que que vai acontecer? Eu, Giovana, vi o vídeo do passador e falei: legal, fiquei mais de 3 segundos, passei para o próximo. Para ele me oferecer de novo um vídeo sobre passador e que eu me interesse até eu cansar de ver esse vídeo desse diabo desse passador e querer de fato comprar ele, o que que vai acontecer? Eu preciso de mais vídeos semelhantes àquele ali, falando sobre esse produto, trazendo argumentos de venda que eu não tenho usado nesse primeiro vídeo. Qual que é o legal? Efetivamente, eu preciso dessa munição. Então, quando a gente como marca, a gente como agência que atende as marcas, precisamos estar cientes de que não tem como eu estar no TikTok sem estar disponível a produzir conteúdo, a realmente colocar força dentro da plataforma. E aí eu trago o case de Riachuelo, que foi um Super Brand Day que a gente fez. Então, junto com o TikTok,
a gente monta algumas campanhas. Então a gente tem, para quem está entrando agora na plataforma, então, que é a campanha de Grand Opening, de boas-vindas, o New Arrivals, que são marcas que já estão se consolidando, mas estão lançando um produto diferente, estão lançando alguma coisa ali legal que vai dar um buzz dentro da plataforma. E a gente tem o Super Brand Day, que são para marcas que já estão consolidadas dentro da plataforma, como foi o caso da Riachuelo. Então, aqui, esses dados são públicos e uma das dificuldades que a gente tem é justamente ter dados públicos dentro do TikTok para mostrar. Dentro desses 3 dias, a Riachuelo virou marca top 1 de vendas dentro da plataforma. E isso eu tô competindo com marcas que foram criadas para estar dentro do TikTok. Eu tô competindo com a Always Fit, eu tô competindo com Zencel, eu tô competindo com gente que foi 100% moldada. Isso eu tô comparando, inclusive, com e a Riachuelo é uma marca super consolidada no mercado. É difícil eu concorrer com essas marcas que nasceram para o TikTok. Então a gente conseguiu colocar eles dentro do top 1 na plataforma, gerando 78 milhões de impressões, mais de 15 mil novos seguidores e mais de 575% a mais de GMV do que eles já vendiam. Lembrando que, por ser essa campanha de marcas que já estão consolidadas, é muito difícil eu conseguir fazer um aumento de quase 6 vezes o valor que eles já vendiam. Eita misericórdia! Detalhe, isso em 3 dias. Isso em 3 dias. Fora o que eles venderam de sustentação no restante do mês. Sobre conteúdo. Só nessas 3 lives que a gente fez, de 3 horas cada um, foram vendidos mais de R$250 mil. Ai, Giovana, já vi marcas que venderam mais. Ok, mas na primeira live a gente já zerou o estoque de um monte de produto. Então, nos outros 3 dias a gente ainda estava vendendo o que tinha. Sobre visualizações, foram mais de 26 milhões de visualizações nas lives, 9,1 horas de live, 1.775% de crescimento do GMV dos afiliados, que são um motor assim, de propulsão dentro do TikTok. Mais de 9 mil creators estavam engajados na campanha. Mais de 2.700 vídeos publicados e mais de 1.400 horas de live dos afiliados. Então, isso aqui foi só da You. E aquele ali ao todo foi o nosso trabalho junto com os afiliados também. Tivemos alguns números de impressões na hashtag, maior volume de busca e maior interesse dentro do Google. Então, tudo isso acabou impactando outros canais que a Riachuelo tem. Tinha coisa que dentro do TikTok Shop estava esgotada e as pessoas iam para o e-commerce comprar. Você abriu os comentários da live, olha, gente, o blazer do tamanho tal, na live não tem mais, mas tem no site. E esses dados eu não posso mostrar para vocês, mas assistam as próximas lives que vocês vão dar uma olhadinha. Aqui a gente tem o case da Barbers também, que ela é do grupo GoCalo. Dentro dessa campanha, dentro desse mês de campanha, eles venderam acima da casa dos 10 milhões de reais dentro desse mês só no TikTok. Então, eles são uma marca que vende muito bem dentro da plataforma, mas tiveram, assim, duplicaram o GVV dentro desses 3 dias. Tiveram quase 36 mil pedidos. Calma aí. E um aumento de 324% no volume. Toda essa estratégia de Super Brand Day, toda essa estratégia e, assim, sendo muito sincero, vocês não precisam dessa estrutura em conjunto com o TikTok para entrar na plataforma. A gente consegue ajudar vocês a entrar no momento que fizer sentido. Mas esses são alguns cases legais que a gente tem. Eu acho legal esses 2 cases, porque a gente tem uma marca que vem do ponto de venda e tem um super case no TikTok Shop com venda online, e a gente também tem uma marca que nasceu pro digital e hoje está muito forte no PDV. Então, o TikTok Shop ele tem sido uma ponte também para essa mudança de canal, né, para essa estratégia de crescimento em outros canais. E tem vários produtos que viralizam dentro do TikTok e as pessoas não conseguem comprar no TikTok Shop, porque ele provavelmente esgotou, não tem mais no site, as pessoas acabam recorrendo até o ponto de venda. Então, assim, é uma plataforma que, gente, é absurda de se trabalhar. E falando da Riachuelo, especificamente sobre esse case, a gente uniu o Super Brand Day com o lançamento da coleção em collab com a Silvia Brás. Então, isso também impactou bastante para a gente ter um resultado positivo, e foram essas peças dessa campanha que esgotaram no primeiro dia. Então, aqui a gente tem alguns cases também de outras marcas, outras carters que é do grupo Riachuelo, para vocês darem uma olhada no tipo de conteúdo que a gente faz. Outro ponto importante. Dentro da You, e eu vim do mercado financeiro, eu sou uma pessoa extremamente chata.
eu sou brand safety. Então, você não precisa necessariamente entrar no TikTok dando 90% de desconto, fazendo ofertas muito agressivas, fazendo conteúdo de qualquer jeito e fazendo a qualquer coisa e vendendo a qualquer custo. Tem estratégias que dá para ser feitas dentro da plataforma sem sufocar outros canais, tá. E aqui, vocês conseguem dar uma olhada, não só na qualidade das likes que a gente faz, que, diga de passagem, modéstia muito à parte, são muito boas, mas também como que cada live ela vai ter uma comunicação extremamente diferente. Então eu não posso mais mostrar crianças, por exemplo, para fazer um tipo de publicidade, então a gente vai alocar quem para fazer essa live? Uma mãe que saiba qual que é a dor nesse cliente, que consiga sugerir, que tem mais noção do que eu, que não tenho nenhuma criança pequena na minha família, do que cabe uma criança de 4 anos. Então, eh, se adaptar também a quem é esse público de vocês. Eu acho que o papel da agência também entra nisso. Como que a gente consegue vender para o cliente de vocês? Quem que é esse cliente? Ok. Entendemos quem que é esse cliente, quanto que ele está disposto a pagar, o que que ele gosta. Vamos desenhar uma estratégia pensando em qual que é o horário que esse cliente mais compra. Vamos testar uma live às 8 da noite? Vamos testar uma live às 5 da tarde? E aí realmente entender, porque não é tudo que funciona dentro do e-commerce que vai funcionar dentro do TikTok. A gente já tem mais ou menos essa noção dos produtos que têm mais potencial viral dentro da plataforma, mas não existe fórmula mágica, não existe fórmula pronta. É muito o co-criar, e esse é um dos principais. Eu acho que estava na nossa apresentação dessa aqui. Esse é um dos motivos pelos quais todas as marcas trabalham com a IU. A gente vai co-criar essa estratégia com vocês. Então, eu entendo, por exemplo, que eu atendo a Renner e eu atendo a Riachuelo. O tipo de comunicação e o objetivo de cada uma das lives deles é muito diferente. Na Riachuelo eu preciso vender. Na Renner, tudo bem eu fazer uma live mais pensando em brand. Então, depende do momento que vocês estão também. E aí a gente pode falar também do conteúdo de afiliados. Essa aqui é uma campanha real que a gente fez para a Hidratei. Eu tenho certeza que pelo menos alguma mulher aqui ela foi impactada por esse produto. Basicamente, ele deixa o cabelo à prova de umidade. Então, aqui a gente consegue visualizar meninas muito diferentes umas das outras, tá? Então, todas elas são no range mais ou menos de 20 a 30 anos. Mas eu tenho loira, eu tenho asiática, eu tenho gente com cabelo alisado, eu tenho gente com cabelo tingido, eu tenho todo tipo. Qual que é o único ponto que elas têm em comum? Cabelo longo e cabelo liso. Por quê? Porque dentro do produto que eles quiseram fazer esse envio para a gente fazer esse movimento, ficaria melhor eu fazer esse demonstrativo no cabelo longo e liso. Então, por que que eu vou desperdiçar dinheiro mandando shampoo para careca? Não faz sentido. Esse é o papel da agência também, entender quem que é o público que vocês querem atingir e efetivamente fazer essa curadoria. Bom, este é o momento de perguntas. Eu tenho certeza que a cabeça de vocês deve estar borbulhando. O Lucas separou algumas perguntas também para fazer pra gente, mas sintam-se à vontade. Eu e a Fernanda, a gente não morde. Então, podem perguntar à vontade, que estamos aqui 100% à disposição. E finalizando aqui, a gente vai estar aqui fora, para caso vocês tenham mais alguma. Beleza? Obrigada, gente. Obrigada. Se criar uma dúvida ali. E tá. Vocês estão a ouvir, estão funcionando? Pagam-os ao terceiro só. Nome e falou com o Emílio. Menina, obrigada. E outra boa, ó. BBA, né, uma versão de prata. E eu ganhei nesse coisa aqui algum case de joias, porque no Gcall, que acho que é a primeira vez, né, no Marketplace, que eu me colocava tão grande que eu vender joias. Talvez vai ter mostrar a joia, mostrar a carta, mostrar a ouro, né, tem o que tá pra ti, embaixo do sol, ó, a joia, especulagem. Aqui, algum texto que já tem, eu penso até. A gente é meio tendenciosa para falar disso, porque a Fernanda é consumidora sua. Sim, Então eu vou ela tocar tem primeira ideia com ela. Hã? Eu também. Eu acho que você não vai gostar da minha resposta, não tenho um case de joias ainda, mas eu sei que existem alguns cases de joia no TikTok Shop, e eu tenho contato com os AMs dessas marcas, então também esse é um ponto muito importante, a gente tem uma super abertura com o TikTok Shop para entender como a gente pode trabalhar em conjunto com essas estratégias, tá? Sim, o TikTok é muito chato em questão de punições, né? Muita coisa não pode ser falada e tudo a gente tem um jeitinho de contornar.
tá? E parabéns pela sua marca, porque eu realmente amo e consumo muito. Mas a gente pode conversar melhor sobre as suas dores e entender o que a gente pode desenhar pra fazer isso. Você faz essas lives sozinha? Faço eu, faço comigo, todo dia, mais 5 minutos, pra ver se funciona. Posso. Só não. Ah, sim, mas eu tenho só um pontinho pra agregar. Eu sou amiga da Sabrina, dona da Francisca Joias. A gente foi no escritório dela recentemente. Eles venderam mais de 30 mil unidades dentro da plataforma. Então, se serve de Possível é. incentivo, possível é. Eu acabei de consultar aqui, não, tá certo, não vou quebrar essa expectativa. Mas eu já comprei muita coisa dentro do TikTok. Eu acho que dá pra gente fazer um trabalho legal, tentando ali contornar algumas regrinhas. Até a gente clica tudo, né? Tem que saber se essas palavras, se não pode ser dica, como pode ser skill, se tem outro lugar no TikTok. Que a cabeça do conhecemos, sabe? Se a gente consegue achar isso. Tendo um manual de boas práticas dentro da plataforma em que você é proibido de falar algumas coisas. Então, aí, em parênteses, esse manual, ele sempre é atualizado. Mas onde ele fica, Giz? Coloca assim. Eu mando o link pra você e ele fica no Seller Academy TikTok. Tem um link bonitinho, depois você me cobra. E é uma landing page com muitas e muitas e muitas É. páginas, as quais a gente devorou. Olá, eu sou o Galber, sou lá do Paraná. Trabalho para o Captura, onde PCG Transporte Rodoviária, em respeito de serviço. Quando eu fui pesquisar para vender foto, eu vi que a sua notificação era por API ou XML. E nessa, precisava que a foto, imagem, SKU, pode rimar. Isso eu não pesquisei lá. Deveria ser isso. Aí, né, dessa forma. Ainda você tem algumas limitações dentro do tipo de produto que você pode vender. Agora eles estão atualizando a plataforma para você conseguir vender infoprodutos. Eu ainda não tenho uma previsão de quando você vai conseguir vender serviço dentro da plataforma. Mas ainda você pode vender agora e-book, curso, uma pegada meio Hotmart, assim. Mas ainda é limitado para serviço, infelizmente. Yeah. Chega aí, peraí. Vai falar no microfone? Sim, vai falar em inglês. Se eu tô vencendo a minha timidez, você vai me dizer primeiro. Oi, boa tarde. Boa tarde. Pessoal da Leste. Coelhos. Ah, E acho que tem comigo. Tem crise dessa moda aí. Porque é muito difícil ver today. E é os canais, porque não pode não tio. Que não pode ir não pode postar gente de calcinha e sutiã, porque a plataforma derruba. Então é muito difícil, não só de ficar presença, mas também se vender, porque se você coloca uma foto na criança de um ano, é exposição da criança e não pode, derruba. Então, a gente quer saber o que é sucesso do TikTok dessa. Um case de sucesso dentro do TikTok é um lojista chinês, que eu não vou saber agora falar o nome dele, porque eu tenho algumas dificuldades de pronúncia, mas eles revendem algumas lingeries do Price, e aí tem uns pijamas. Gente, eu não sei como que o TikTok nunca derrubou aquilo ali, porque é uma pessoa quase nua, mas é um tudezinho, e aí vende super bem também. A gente tá estruturando agora a entrada da lingerie e da home dentro do TikTok. Então, tem como os account managers, que são os equivalentes a gerentes de compra dentro da plataforma, eles estão muito tranquilos quanto à entrada. Então, se você quiser, a gente pode linkar vocês com eles, não tem problema nenhum, para até entender o que vai poder ser feito. Que eu preciso mostrar o produto. Que a gente tem feito na Cartas, que é moda infantil e dá super certo. Efetivamente mostrar o produto, tamanhos e tudo mais, ter ali uma tabela de medidas. Então, olha, o tamanho 2 eu indico para crianças de até 10 quilos. E aí a gente vai fazendo essa exposição via tabela. Esse das pessoas, mães, perguntam muito. Essa coisa, serve pro meu filho? E a gente disse, você falar tamanho, talvez ser. Exatamente. É exatamente o exemplo da Riachuelo também. É o produto mais vendido nas lives recorrentes, sem ser as lives do Super Brandy, que foi a coleção da Silvia Brás, é calça jeans. E aí você pensa assim, nossa, como que eu vou comprar uma calça jeans sem provar? Então a gente tá sempre anunciando, por exemplo, se a Gi tá vestindo a calça jeans na live, eu vou falar quanto ela tem de altura, quanto ela tem de cintura,
A gente coloca a tabela de medida na live também, então você tem que munir o seu consumidor de informações. Não pode deixar ele com nenhuma objeção. Mas assim, é o que a gente falou, a gente fez Carter sem nem precisar vestir uma criança. E a live vendeu muito bem. Então, é super possível também. É a questão de você montar uma estratégia boa para performar. De sugestão, ali quando você for subir as imagens do produto, você coloca ali as fotinhas dele, arrastando para um lado, já tem uma tabela de medidas do que vocês recomendam de uso. Então, olha, tamanho tal, geralmente dá para criança assim, assim, assim. Eu, como consumidora, e eu compro muita coisa online, eu não gosto de ir pra shopping, porque shopping em São Paulo me dá uma agonia terrível. O que acontece? Pra mim, como consumidora, fica muito mais fácil se eu souber o tamanho do produto, eu vou pegar uma fita métrica na minha casa, eu vou, isso aqui serve. Entendi qual foi o tamanho que eu uso dentro dessa loja, e pra mim é muito mais fácil de comprar. Então, principalmente se vocês têm ali um tamanho mais ou menos padronizado do que é o M, porque o M na Zara é 69 de cintura e o M na não sei aonde é 80. Depende. Então, vocês terem mais ou menos isso ajuda muito na hora do consumidor. E eu acho que o formato de live vai ser muito estratégico para você, porque é o momento em que você consegue tirar a dúvida do consumidor ali em tempo real sobre a tabela de medida. E até trazendo para personal care, maquiagem, por exemplo, quando a gente vai falar de base, são muitos tons. Como eu indico uma base? Como que a pessoa vai comprar uma base pelo TikTok Shop? Então, a nossa maior taxa de conversão é em live, porque eu consigo entrar na foto da pessoa e falar, olha, pelo que eu tô vendo aqui da sua foto, acho que o tom mais indicado para você vai ser X. Então, as lives vão ser uma boa estratégia para além dos conteúdos de afiliado. Obrigada pela pergunta. E você lá. Bijão já vê no TikTok Shop e saber se é um case. De lá ele dentro da expedição. Quando você fala tive, fala nove, que é essa tal. Não. Todas as marcas que a gente faz, elas são... como que eu posso dizer? Elas vão fazer as lives em estúdio, porque quando a gente tá rolando uma live no TikTok, você vê uma live em estúdio com uma iluminação legal, com um cenário bonito, ela se diferencia das outras lives, principalmente de afiliado que a gente vê na plataforma. Então, a gente notou também que essa estratégia de fazer a live numa pegada mais profissional, ao contrário do que muita gente acredita que o TikTok só performa conteúdo amador, tem gerado mais tempo de tela. Então, a taxa de retenção ela é bem maior nessas lives. Eu já fiz live em loja, por exemplo. No estúdio, a taxa de conversão foi maior, justamente por ter essa imagem um pouco mais bonita, um enquadramento ali diferenciado do que a gente olha para as outras lives que a gente vai ser impactado no feed. Então, por exemplo, hoje no TikTok, o tempo de retenção do padrão da plataforma em live é de 30 segundos, no nosso é de 1 minuto e meio. Muito por conta disso. E papel legal também. Quando o TikTok ele tava chegando no Brasil, por a gente já fazer live há muito tempo, e o jeito que o pessoal da China vende, o jeito que a gente vende aqui é muito diferente, o que acabou acontecendo? A gente entendeu mais ou menos um manual ali de boas práticas dentro da plataforma e coisas que fazem sentido até para ela ser melhor entregue. Então, uma boa resolução. É muito difícil eu ter uma boa internet, uma boa câmera e uma boa iluminação dentro de uma expedição, por exemplo. Então, eu acabo sendo prejudicado com isso. Barulho de fundo. Eu sou muito chata. Eu não conseguiria assistir uma live, por exemplo, com gente falando de fundo e barulho e aquele chiado que não é muito legal. Então, até se eu quiser nossa, tô assistindo essa live que meu sonho é comprar de Samar. Eu vou ficar incomodada. Mas é possível, tá? Mas é possível. Um pouquinho. Mas esse um diferencial, a experiência tá passando lá o feed. E viu lá e tá Riachuelo, que é uma marca que eu já conheço. Então, na época, eu não conheço. Então, eu tenho que, se uma pessoa nova, ela tem que azul, você vai ser enviável, então. Então, meu cliente foi falando, começou uma marca conhecida. E criar essa confiança no momento. Então, você falou uma coisa que traz muito do que eu falei. Você espera uma Riachuelo fazer uma live dessa, né? Por que não a sua marca não pode fazer uma live no mesmo nível da Riachuelo? Entende? Quando você faz uma live onde só se espera aquela qualidade de marcas grandes, você iguala o seu posicionamento a esse tipo de marca. Então, eu acho que o ponto também da confiança do consumidor, se isso vai ser entregue, vem muito nos comentários de chat. Basicamente, o consumidor se baseia no que o chat está comentando, de quem já comprou na live e voltou ali para comentar se recebeu o produto ou se o produto é bom. Então,
isso eu acho super válido testar, tá? Mas não necessariamente isso vai fazer com que o cliente confie que aquele produto vai chegar na casa dele, sabe? Imagina. Só por curiosidade, você vê essa pergunta, você viu alguém influenciador falando isso? Não, para vocês só e eu testar esse valor e já eu explico para você, Mari, a Paulista e uma vez e fazer palda, eu às vezes cair se a lá e sei especificamente expelir este está comprando ali, mas sendo da plataforma, agradecer, obrigado, o capitado, às vezes eu não tá aplicar, pedir para agora, queria testar essa missão kits. Mas isso a gente consegue fazer numa live em estúdio também. É que por conta do alto volume de venda, a gente não consegue mencionar todo mundo que comprou ali durante a live. Mas o que a gente já testou fazer e deu um baita resultado de engajamento é em relação aos brindes. Então, por exemplo, a gente faz live com o nosso casting é 100% formado por influenciadores, não por afiliados, no perfil da marca hoje, tá? E quando a gente vai fazer um brinde, a gente pede para a apresentadora escrever uma carta. Olha, de Live Nudes para você, Fernanda. Obrigada pela compra. Então, a gente consegue fazer isso, quando eu tô falando em escala, de uma outra forma para se conectar com o público e tudo mais, nesse formato de brinde, por exemplo. Eu peguei uma ideia que talvez Sony, claro, vou testar também. Tá lá para ela ir até a expedição e lá ter o cenário pegar o que o tinha, stick tá dry. Aquela coisa que já dentro que eu vou fazer, ajudar a expedição ali no momento. Isso é super legal. Super funciona. Perguntei isso. Já ouvi uma grande ela postando, né, que aumentou as vendas quando começou a fazer as lives na logística. Eu já vi várias lives em logística também. Boa. Olha o teste, Jesus. Que foi você que ia ver aqui e lá, né? A gente não tá tomando tempo da outra palestra. Meu nome é Fernando, eu trabalho com agro, né? Peças, montadores de implementos. A gente não tá no TikTok, né? Resolveu Que eu vejo o potencial da plataforma. Só porque não tem a parte mais dolorosa, né? A gente tá falando de altos volumes aí de venda e a parte por trás disso de conciliação, de taxas, aquisição da plataforma. Eu queria entender um pouco porque Uns passos antes, né? falou sobre isso. Já a gente tá falando de grande volume de vendas, né? Eu queria entender um pouquinho desse outro lado. Essa é uma ótima pergunta. Pode responder. Sobre porcentagem da plataforma. Eu sei que na última semana eles atualizaram as porcentagens e eu não sei o por ainda. Mas até semana passada, vou te falar que eu me lembro, era 6% de comissão. Quanto? O ponto eletrônico eu acabei de me falar que agora são 10%. Mas a porcentagem que você vai passar para o afiliado. Essa porcentagem do afiliado depende 100% de você. Vai ter marca que vai passar 5%, vai ter marca que vai passar 20%. Quando a gente para comparar, por exemplo, as porcentagens de Amazon, Shopee, Mercado Livre, dá para equiparar, dá para colocar todo mundo ali na mesma faixa que faça sentido para vocês. Eles também vão cobrar um valor fixo por pedido, dependendo do valor desse pedido. Então, se eu não me engano, agora até R$50 você paga, sei lá, R$2 de taxa para o TikTok. O que é legal? Quando a gente fala de live e afiliados, principalmente, criar kit para não ter que pagar essa taxa. Então, se o meu produto é R$40, mas eu consigo fazer, sei lá, 2 dele a 60, faz mais sentido para mim fazer então 2 dele a 60, sem queimar tanto a minha margem, porque eu não vou ter que pagar tanta taxa para o TikTok. Então, tem que sentar e fazer essa conta. E um ponto importante que você precisa ter muito bem estruturado antes de entrar no TikTok Shop é a logística. Porque eles pedem um SLA de envio de 3 dias e se você não cumpre, você toma uma punição dentro da plataforma. O que eu mais tenho é marca grande, pequena, média, que entra no TikTok Shop, a gente monta um puta planejamento e chega na primeira semana, nas primeiras 2 lives. Vamos falar uma semana, né? Porque é o SLA de 3 dias. Depois de uma semana de live, na segunda semana a gente toma punição e é restrição de venda, não pode mais vender durante 7 dias. Então, essa parte da logística é muito importante para estar bem estruturada. A maioria das marcas optam hoje por fulfillment. Ou que não conseguem adequar a logística ao tempo que o TikTok pede. Tem algumas marcas hoje que elas dividem a logística delas. Então, por exemplo, eu vou ter para Shopee, Mercado Livre, e-commerce, uma logística que é a que eu já
tô acostumada. E uma logística diferente pra TikTok. Então tem algumas que tem inclusive um prazo muito rápido, que, gente, eles derrubam sem dó. Tem loja que fica off de 7 dias, tem loja que fica off 30. Então depende muito. Entendi. Respondi? Tá. Ó, é aqui, ali, e vamos ver se vai... Tem ali, 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 ali e Tem ali também. não esquece deles. Eu te conheço, eu já te vi no TikTok. Tudo bem, Larissa. Eu tenho uma conta. Já faço bastante like. A gente tá procurando toda a parte de estoque. Tá começando milhadas. E uma das minhas dores é que a live sou eu sou a cara da marca. Então, um dos meus planos é, caso ali ter uma pessoa interna só pra lá, mas estão se falando sobre ter essas outras pessoas, assim como no Live Commerce, pra fazer a live. Eu não sei se vocês prestam esse serviço aqui. Como funcionaria, por exemplo, mandar um produto para vocês, você seleciona o influenciador e elas É exatamente o que a gente faz. Por exemplo, a Creamy, que é um dos nossos maiores cases, eles são de Curitiba. E tudo acontece no nosso escritório na Vila Madalena. Todo o faturamento de TikTok em live deles sai de lá. Então é exatamente isso que a gente faz. A gente vai fazer toda uma curadoria, tanto de tipo de produto que você pode vender, toda a estratégia para aumentar ticket médio, né? A gente faz isso, claro, no médio prazo, né? A seleção desses influenciadores, toda a parte audiovisual, comunicação com o cliente, análise de dados depois. Então, é exatamente isso que a gente faz. A gente vem para escalar o que já funciona para você. Aí essa gestão, por exemplo, de influenciador, e vocês fazem tanta seleção quanto sugestão. Sim. Que você não se preocupa com nada. É que uma das nossas dores é justamente isso, é o cair para fazer. E aí, eu fico com última dúvida, né? Pegar um freelancer para fazer ou contar com uma pessoa interna para fazer lá cai. Então, Não, aquela coisa. O TikTok, lembra que eu falei pra vocês que o TikTok ele demanda escala? E agora eu vou ver de fato quem que tá ainda me ouvindo até agora. Eles demandam no mínimo 60 horas de live por mês, isso é 20 lives de 3 horas. Pra você ter uma pessoa. Outro ponto. Pra você ter uma pessoa fazendo live de 3 horas todos os dias úteis, basicamente pra sua marca, você vai precisar que antes ela faça toda a parte de roteiro, 7 produtos, 7 tudo. Aí tem toda a parte de corte de câmera. Aí. E não é só uma pessoa. A maior parte das lives elas performam muito bem à noite. Então, pra você ter uma pessoa CLT fazendo live, é muito difícil. A Oceane contrata a gente porque o time deles não consegue e não quer fazer live à noite. E tá certo, eles estão certíssimos, é pra isso o papel da agência também. Mas como é um volume muito grande de conteúdo, às vezes se fica só na sua mão fazer, você não consegue escalar, porque você tem outras coisas pra fazer que não é só ser a cara da live. A gente faz muito na parte do horário do almoço, né? E assim, pra gente, eu converto muito bem. Mas eu fico ali 3, 4 horas. Exato, paciente. E 3, 4 horas de um dia é muito tempo. Então vocês fazem essa parte de gestão de, por exemplo, mandaria os produtos, os sellers ali pra vocês, ao invés de eu ir com essas influenciadoras todos os dias. Exatamente isso. Exatamente. Basicamente, esse formato que a gente chama carinhosamente de live infinita, a gente desenvolveu em parceria com as marcas que a gente já atendia para live no e-commerce, a Creamy, a Hidratei, por exemplo. E quando o TikTok Shop chega com essa demanda de vocês precisam fazer agora 20 lives por mês, de 3 horas de duração, a gente surtou, mas as marcas também falaram, tipo, como que eu vou fazer isso com o time de marketing que eu tenho hoje? Então, pra gente desenvolver esse formato, a gente conversou com eles pra falar, tá, o que seria bom pra você? O que te desafoga? E a gente operacionalizou, internalizou tudo isso, e a gente trabalha com muita autonomia. Basicamente, o seu maior trabalho vai ser fazer um treinamentão de 3 horas sobre todos os seus produtos, com todo o time envolvido, e daí a gente toca 100%. Aí a gente faz treinamento pra vocês e vocês... Pra gente. Isso, eles... exatamente. Certo. Obrigada. Tá. Acabou o tempo, pessoal. Eu Depois a gente vai ficar aqui pro happy hour e a gente conversa melhor. liguei pro Happy Hour e eles podem perguntar mais. Boa tarde, sou bem, me chamo de Ezer, somos donos da Epic de Moeda. Você falou a respeito de o estoque acabou, né? Na live, você mandou linhas pro site. Vou receber a ação? Então, depende de como você vai fazer isso. Então, por exemplo, se eu estou falando, eu, Giovana, apresentadora de live, estou falando assim, olha, gente, acabou o produto, vai para e-commerce. Aí a sua live vai cair. Se tiverem jeitinho de ter uma pessoa do seu time que não tá respondendo pelo chat da marca, fala assim, ó, gente, acabou aqui, mas eu acabei de ir ali no site comprar. Você não vai tomar punição nenhuma, não é você que tá comentando?
E não foi assim que a gente direcionou pro site. O próprio consumidor interage muito no chat. Então, eles falaram, gente, que assim, esgotou uma peça, vai ter 1 milhão de comentários. Mas não tem mais, mas tem meu tamanho. O que que adianta... Vão falar assim, o que que adianta fazer uma live pro meu tamanho? Branca, mas Aí sempre vai ter alguém ali no chat que vai comentar. Mas no site tem. Então, no Casa Riachuelo foi isso, tá? Não que a gente não tenha perfis, que a gente também usa para os comentários de maneira estratégica. Eles adoram comentar nas lives. E não Sim, fefedicas.com. A gente dá um jeitinho. Tá bom? Gente, muito obrigada, tá? Fiquei muito feliz com o interesse de vocês no assunto. E a gente vai ficar aqui, como eu comentei. Por favor, nos procurem. A gente tá super aberta, tá bom? Obrigadão. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigado.